Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano de Rolando Neto, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal aqui da Civil Manifests, canal onde comentamos assuntos relacionados e informamos a vocês sobre arquitetura e engenharia civil. Sem mais delongas, vamos começar com esse vídeo. Então, aula passada eu tinha comentado com vocês, eu tinha mostrado, explicado para vocês como é que funciona o dimensionamento de uma carga total de uma máquina frigorífica, considerando o valor igual ou maior que 24 metros quadrados de congelamento. Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como calcular a carga térmica de resfriamento, carga térmica total de resfriamento, ok? Gente, Juliano, qual é a diferença entre carga térmica frigorífica congelada e carga térmica frigorífica de resfriação? Bem, a de congelamento a gente tem que dimensionar de uma tal maneira que congele os nossos alimentos, os nossos produtos, né? E a carga térmica fria, por exemplo, é uma carga térmica no objetivo apenas de deixar o alimento ou o produto frio, beleza? Como por exemplo alface, uva, né? Esses alimentos assim não precisam ser congelados, mas por exemplo peixe, carne, frango são alimentos que necessitam ser congelados para não estragarem, ok? Então vamos considerar aqui a carga térmica para produtos resfriados, beleza? Nós precisamos colocar aqui a temperatura ambiente da nossa região. Então já vou escrever aqui região. Coloquei a minha temperatura ambiente da minha região de 35 graus. E já vou colocar aqui temperatura da câmara. Qual é a temperatura da minha câmara? Isso aqui a gente tem que perguntar ao nosso fabricante, beleza? Então qual é a temperatura da câmara que você me recomenda para tal produto? Ele vai dizer, nossa câmara aqui tem menos de 1 grau, ok? Então você coloca aqui, por exemplo, menos de 1 grau. Tem embalagem, ou seja, o produto que será transportado para a sua câmara de resfriação vai ter embalagem? Sim. Então você coloca normalmente os alimentos, eles são encaminhados para a nossa base de refrigeração com embalagens, ok? Aí depois eu vou colocar aqui a ocupação total da câmara frigorífica. A ocupação total sobre a câmara frigorífica vai ser dita pelo nosso fabricante. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma faixa de 3.000 quilos que dá na minha câmara frigorífica, considerando uma câmara aqui de área de 6 metros quadrados, ok? Então tem uma área de 6 metros quadrados com 3.000 quilos. Uma movimentação diária, ou seja, eu estou considerando uma movimentação aqui diária, que é ao dia, né, 24 horas, de 600 quilos. Então, as pessoas que entram para abastecer ou para pegar os produtos têm uma movimentação de 600 quilos, ok? Tem a presença do motor? Sim, sempre tem uma presença de motor para que haja a resfriação. Temperatura do produto chegando antes de concluir na câmara. Então, normalmente, esses empresários que trabalham com câmaras frigoríficas, tanto de congelamento quanto de resfriamento, solicitam alimentos, né, que estão congelados, estão resfriados em outro local, para ser transportado para ele. E geralmente quando o produto é transportado, ele perde, ele ganha calor, né? Ele perde carga térmica, né? Perde aquela que antes estava congelado, passa a ser menos congelado. Então vamos supor, se a gente medir com um aparelho de temperatura o nosso produto, chegamos a esse determinado produto aqui antes de entrar na câmara frigorífica de 10 graus. Então a gente coloca aqui o valor de 10 graus. Ok? Depois a gente coloca aqui o nome do nosso produto. No caso aqui eu estou dando um exemplo, tá? Mas vamos considerar aqui uma alface. É só um exemplo, tá? Ok, pessoal? Alface. Número de pessoas para abastecimento.
Então, isso aqui vai ser a escolha do projetista. Você pode perguntar ao seu cliente quantas pessoas entrarão na câmara para fazer a retirada e o abastecimento dos alimentos. Uma. Então você coloca aqui uma pessoa. O tempo de abastecimento, qual é o tempo que eles vão abastecer e retirar todos os produtos que precisam, no caso de uma movimentação diária de 600 quilos? 3 horas, por exemplo. Então você coloca aqui 3 horas. De acordo com o seu fabricante também você vai perguntar qual é a largura dita pelo seu fabricante, da câmera, quer dizer, ele vai dizer 3 metros. Qual é o comprimento? 2 metros. Qual é a profundidade ou a altura da nossa câmera? 2 metros. Ok? Aqui então, ele já diz aqui qual é esse fator aqui, o fator na tabela 2. A gente tem que descobrir esse fator aqui que tem dizendo tabela 2. Certo? Então, pessoal, dando continuidade aqui, como é que a gente descobre esse fator da tabela 3, né? Então, aqui na tabela 2, eu modifiquei aqui para a tabela 3, nós vamos verificar este fator aqui com base na nossa temperatura da nossa câmera, dito pelo fabricante, que eu coloquei aqui de -1. Então, eu vou verificar aqui, ó, a temperatura da nossa câmera está entre 0 e -5, certo? -1 está próximo de 0. A gente poderia considerar essa temperatura aqui, considerando a temperatura ambiente de 35 graus, de 25,2. Mas nós consideramos uma temperatura aqui, uma temperatura da câmera de -5, né? Porque -1 é menor que 0. Então a gente tem que considerar um número que seja ainda menor que -1, que não tem aqui, o número está entre 0 e -5, então a gente escolhe -5. Isso depende de cada projetista. Poderia escolher 25,2? Poderia. Se a gente colocar uma porcentagem a mais, chega aqui a 0, beleza? Mas vamos considerar -5, ó. -5 chega a um fator aqui de 28,2. Ok? Agora, nós colocamos aqui o valor de 28,2 e o fator da nossa temperatura aqui, o fator da tabela 3 com base no volume agora. Então ele está falando aqui, ó, o fator com base no volume, né? Então seria essa tabela 2 aqui. Então aqui eu troquei, ó. Aqui eu coloquei tabela 2 e aqui eu coloquei tabela 3, né? No caso aqui seria tabela 2, ok? E a gente vê agora o nosso volume. Qual é o nosso volume? Ele diz aqui pra gente o valor automaticamente de 12. Então a gente vai verificar aqui, ó, está entre 10 e 15. Então a gente considera 10, ó. Nós temos aqui o valor então de, deixa me ver, o volume entre 15 e 20. A gente considera aqui um valor aqui de um fator de 22. Então a gente chega aqui, ó, e coloca o valor de 22. Então a gente chega aqui e coloca 22, ok? Muito bem. Agora, Juliano, como é que eu descubro a minha espessura da minha câmera? Vamos lá, já vou chegar lá. Talvez essa planilha aqui não precise da estrutura, da espessura, né? Mas em outro vídeo eu vou ensinar para vocês como é que nós achamos a espessura da nossa câmera frigorífica, tá ok? Vamos lá, dando continuidade. Colocamos aqui o fator de 22 e depois que a gente preencheu, fez todo esse preenchimento, ele vai dar aqui para a gente o resultado de infiltração de calor de 7.444,8. Pronto, temos esse valor aqui, ok? Agora vamos passar para aqui para baixo. Ele está dizendo aqui, como então que eu calculo a minha carga térmica do meu produto? Eu tenho a minha movimentação diária, que ele já diz aqui, conforme nós preenchemos em cima. Nós temos aqui o fator do calor específico. Juliano, esse fator do valor específico também ele é calculado automaticamente. Beleza, ele é calculado automaticamente.
Mas Juliano, como é que eu acho então a redução de congelamento? Eu vou vir aqui, ó, vim aqui nessas tabelas aqui, que são tabela, aqui é a minha tabela 4, beleza? E vou achar o produto que eu tinha comentado antes aqui de alface. Então eu vou vir aqui, ó, verificar aqui, já tenho aqui, já até achei, né? Aqui, ó, alface americana. Eu tenho aqui um fator de congelamento, é por aqui que eu tenho que verificar, de menos 0,4. Então eu vou colocar aqui o valor positivo, redução de congelamento, né? Então eu vou colocar aqui o valor positivo, certo? Ali está negativo, aqui eu vou colocar positivo. Ele já vai me dar este valor aqui de 4 graus, ok? Aqui eu vou colocar aqui, ó, em graus, ok? E ele depois vai me dar um resultado aqui automaticamente de 1848. Vamos agora para esta etapa do calor de ocupação. O número de pessoas que estou considerando aqui é de 1. Por quê? Aqui é o cálculo automático. A gente tinha colocado, lembra que a gente tinha colocado que para abastecimento e retirada do produto da nossa câmara frigorífica é de uma pessoa? Então aqui ele já aparece um aqui, ó. Beleza? As horas de abastecimento ele também já bota aqui. E a gente tem que dizer aqui qual é o fator na tabela 5. Então a gente vai verificar aqui a tabela 5. Aqui está dizendo 233. Então a gente vai verificar a temperatura da câmara que a gente considera. Aqui ele considerou 233 uma temperatura de 0 graus, certo? Da nossa câmara. Como nós tínhamos colocado a temperatura lá em cima de menos 1, então vamos considerar menos 5, tá? De fator de equivalência, desse fator aqui da tabela acima de equivalência por pessoa em que local. Ok? Vamos considerar então o fator de 258. Então a gente retira aqui 233 e vamos colocar aqui 258. Ok? Prontinho. Ele vai calcular aqui o resultado para a gente automaticamente, o valor total de 774, certo? Aqui ele está considerando uma potência, ele está considerando aqui uma potência de 10 watts por metro quadrado, né? Então eu tenho 6 metros quadrados. Se eu tenho 6 metros quadrados, eu vou considerar 600 watts. Então eu vou colocar aqui o 6 multiplicado por 10, 6 multiplicado por 10 dá 60 watts. Então eu vou colocar aqui a potência de iluminação que eu tenho em 6 metros quadrados é de 60 watts. Okay? Neste caso, a largura, então ele vai calcular automaticamente para a gente. O comprimento, o fator de conservação ele vai calcular para a gente automaticamente também. As horas de abastecimento já vai estar aqui para a gente também. O resultado ele vai calcular para a gente, que deu um resultado de 885. A carga térmica total deu de 11.733. O resultado com base no de cima deu 586. O fator de segurança considerado aqui é equivalente a 10%. Então vou colocar aqui, ó, o valor é equivalente a 10%, ok? Mas o fator que eu considerei aqui foi de 2, mas ele é equivalente de 10%. No momento que você for colocar no seu memorial descritivo, você coloca 10% de fator de segurança, ok? O resultado final vai dar aqui 921 e o resultado em BTU, que é o resultado que a gente tem considerado a nossa câmara frigorífica para o nosso alface, que é o resultado final, é de 3.000. Agora, pessoal, em um outro vídeo, eu vou ensinar para vocês a como calcular carga térmica de resfriação que seja maior do que os 24 metros quadrados. Aqui tem dizendo que é menor, igual ou maior, mas aqui é menor ou igual a 24 metros quadrados. Em outro vídeo, como eu já disse para vocês, vou ensinar a calcular a carga térmica de resfriação que seja maior do que os nossos 24 metros quadrados. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.